Relatos de pessoas que afirmam terem visitado outras realidades, principalmente visitas repentinas ao passado ou futuro, já foram descritas aqui no canal, e no Reddit está cheio de histórias como essas. É claro que muitas delas são apenas contos inventados apenas para divertir aqueles que os leem, mas dentre tantos, talvez alguns possam realmente ser verídicos. E em um destes famosos casos, postado alguns anos atrás no subreddit Glitch in the Matrix, conta o caso de uma jovem que, quando tinha 8 anos de idade em 2001, teve um incidente realmente estranho enquanto visitava um motel em Chicago. O nome da autora do relato é Sydney Daniel, e em seguida irei narrar os fatos descritos nas palavras da própria Sydney. Abre aspas. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 8 anos, em 2001. Minha mãe, irmão, tia e avó viajaram para Chicago para ver o dinossauro Sui. Estávamos hospedados em um hotel próximo por cerca de 5 dias. Era muito sofisticado, novo e em geral muito bom. Naqueles 5 dias inteiros, minha mãe me deixava correr para o elevador quando voltava para o nosso quarto, após nadar, pegar gelo, etc. E me deixava subir sozinha, já que nosso quarto ficava à esquerda quando você saía do elevador e minha avó sempre tinha a porta aberta. Então, um dia, na volta da piscina, literalmente havia acabado de sair, cabelo molhado, maiô, toalha, fiz o mesmo, corri na frente e entrei no elevador. Apertei o botão para o 7º andar, há apenas um elevador neste hotel. Assim que cheguei ao 7º andar, que eu conhecia pelas placas do lado de fora do elevador, fui para a segunda porta à esquerda, como eu havia feito umas 20 vezes antes naquela semana. Eu bati e nada. Lembro-me de ficar estranhamente alarmada neste momento, melhor maneira que posso descrever a situação, mesmo que eu fosse inteligente o suficiente para saber que eu sempre poderia voltar ao saguão ou que minha mãe logo chegaria. Então, enquanto me perguntava por que minha avó não estava atendendo a porta, voltei a poucos metros do elevador e esperei por minha mãe e meu irmão. Vi no visor que o elevador estava chegando no 7º andar, o andar em que eu estava, que está claramente escrito no sinal. Eu vi a luz e ouvi o barulho do elevador, as portas se abriram e o elevador estava vazio. Neste momento eu senti que algo estava muito errado e voltei para a porta, batendo e chorando agora, ficando com frio porque ainda estava muito molhada da piscina. Finalmente, depois de não mais de 1 minuto, uma senhora muito velha atendeu a porta e disse: "Querida, eu já te disse ontem, este não é o seu quarto. Eu nunca estive lá ontem." E ela disse então: "Vai ficar tudo bem, sinto muito, mas estou no telefone com meu filho, espere mais alguns minutos, sua mãe está chegando." E simplesmente fechou a porta. Fiquei chocada, eu sabia que eu era engraçadinha, e como alguém poderia fechar a porta para uma criança chorando que perdeu a mãe, especialmente uma mulher que parecia o tipo de avó carinhosa. Quase imediatamente depois que ela fechou a porta, o elevador se abriu e minha mãe saiu correndo chorando e me agarrou. Ela estava dizendo: "Oh querida, onde você estava? Nunca estive tão preocupada." Ela então foi abrir a porta, não o nosso quarto. Ela ficou atordoada, o tempo todo eu estava tentando explicar que estive aqui. E em minha linha do tempo de eventos tinha sido apenas 5 minutos. Ela ainda me abraçava e me abraçava. Ela meio que entrou no piloto automático e voltou para o elevador comigo e apertou o 7 novamente. As portas fecharam super brevemente e depois reabriram. O elevador não se moveu. Assim que a porta se abriu, ambos vimos minha avó parada na segunda porta à esquerda chorando e então, muito feliz, correu para nos abraçar. Aparentemente, eu estava desaparecida por 45 minutos. A polícia foi chamada, todos os andares também haviam desaparecido. Eles ainda estavam batendo em todas as portas, abrindo até mesmo quartos vagos e trancados. Aparentemente, minha mãe decidiu ir mais uma vez e olhar para a piscina para ver se eu havia voltado para lá. Então, depois de vê-la vazia, ela pegou o mesmo, único elevador de volta até o 7. Só que dessa vez, das várias outras vezes naquele dia, ela me encontrou. E não só isso, claramente não estávamos escondidas no elevador, como era o único. E a polícia e os funcionários subiram e desceram o elevador várias vezes procurando por mim.
Ainda falamos sobre isso até hoje, não podemos explicar. Meu cabelo ainda estava molhado. A polícia estava meio chateada até que a equipe do hotel puxou a câmera, mostrando-me entrando no elevador, mas não saindo. Então, o que foi mais assustador foi que, quando minha mãe saiu do saguão, você a via entrar depois de 10 minutos e então ela desceu no 7º andar comigo nos braços. Eles passaram por todas as câmeras em todos os andares que tinham ângulos muito claros do elevador e em cada andar nada. Eu juro, a equipe ficou apavorada, assim como a polícia. Eles estavam quase convencidos de que alguém tinha me levado e então ficaram assustados e me deixaram logo depois. Eles estavam perplexos porque meu cabelo ainda estava molhado, mas não conseguiram refutar as câmeras, pois eram de alta resolução funcionando corretamente. Eu sempre quis ligar de volta e ver se eles ainda falavam sobre isso anos depois. Eu só não quero mexer com isso, porque não é como se eu nem visse o evento servindo a um propósito, sabe? Não tenho ideia de quem era a mulher, nem consegui identificá-la. Porque para a investigação, mesmo depois de me encontrarem, eles trancaram o hotel e todas as saídas possíveis e tinham um perímetro. A propósito, Chicago não brinca com possíveis abduções. Todos os hóspedes do hotel ficaram mais do que felizes em ajudar. Mulheres que tinham a partir de 50 anos, todas de boa vontade, deixaram a polícia tirar fotos. Nenhuma delas era a mulher. Essa mulher tinha olhos muito azuis, tipo muito. A única conexão possível em que consigo pensar é que a mulher e eu tínhamos olhos quase idênticos. Eu tenho uma cor meio rara para o quão escuro meu cabelo é. Não sei. Fecha aspas. O mais intrigante deste relato é que, caso ele seja real, sugere que a pequena Sidney estava em contato com uma versão mais velha dela mesma. Isso porque, como a própria comenta em seu relato, tanto ela quanto a idosa que ela viu enquanto visitava essa outra realidade tinha olhos quase idênticos. Então, é provável que, caso seja real, tratava-se de um caso de time sleep, como outros já mostrados em vídeos anteriores aqui do canal. Time sleep, para quem não sabe, é um dispositivo de enredo de ficção científica e fantasia em que um personagem ou um grupo de personagens viajam no tempo por meios desconhecidos. Obviamente que, caso o relato de Sidney seja real, então este dispositivo de escrita ficcional pode ter ocorrido na vida real, ou seja, ela pode ter acessado o futuro sem se dar conta e sem saber como isso ocorreu. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei, não esqueça de se inscrever no canal e vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.